O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E o que destrói a sua disciplina, muitas vezes não é falta de força de vontade. É o ambiente que você construiu ao seu redor sem nem perceber. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos na terceira lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Fácil. Dentro da terceira lei está o capítulo 14 de Hábitos Atômicos, que eu dividi em duas partes, e hoje a gente vai finalizar, é a parte 2 do capítulo 14, ok? Nessa parte do capítulo 14, o James Clear vai revelar uma verdade que é capaz de mudar completamente a forma como você enxerga os hábitos. O que ele fala? Ele fala que pessoas disciplinadas não vencem porque têm mais autocontrole. Não, elas vencem porque elas criam ambientes onde a decisão correta a ser tomada se torna automática, ok? Então vamos para a leitura. Depois eu vou pegar o coração dessa parte do capítulo, final de capítulo, ok? Que é exatamente a mensagem que o livro quer te passar, o que o autor quis te ensinar nessa parte do texto. E vou gerar uma ferramenta de transformação para você instalar, né? Para você aplicar na sua vida real assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos para a leitura. O capítulo 14 do livro Hábitos Atômicos se chama Como Tornar os Bons Hábitos Inevitáveis e os Maus Hábitos Impossíveis, ok? A gente já estudou na última aula a parte 1 e agora a gente vai finalizar, tá? Eu terminei a parte 1 do capítulo 14 lendo no livro que uma única escolha pode gerar retornos repetidas vezes. E o autor inquiriu os leitores dele sobre as soluções que eles tinham favoritas de ação única, que levavam a melhores hábitos de longo prazo. E aí ele fez uma tabela compartilhando algumas das respostas mais populares, ok? E aí ele também fala que se metade das ações dessa lista fossem feitas pelas pessoas, mesmo que elas não pensassem mais em seus hábitos, a maioria das pessoas estaria vivendo muito melhor dentro de 1 ano. E ele reforça que essas ações únicas são uma maneira direta de empregar a terceira lei da mudança de comportamento, porque elas facilitam a vida, facilitam o bem-estar geral. Então agora eu vou ler para vocês a tabela, tá? A tabela se chama Ações Únicas que Vinculam Bons Hábitos. Então, dentro da nutrição, a gente tem uma ação única que é compre um filtro para limpar sua água potável. Ou seja, a água já vem potável, mas você precisa filtrá-la mais uma vez, ok? Mais um exemplo dentro da nutrição de uma ação única. Use pratos menores para reduzir a ingestão de calorias, ok? Agora, dentro do quadro felicidade, uma ação única que vincula um bom hábito, tenha um cachorro. Ou então, mude para uma vizinhança amigável e sociável. Agora, já dentro do espectro do sono, você tem algumas ações únicas. Compre um bom colchão, instale cortinas blackout, remova a televisão do quarto. Dentro do quadro saúde geral, você tem algumas ações únicas. Tome as vacinas, compre bons sapatos para evitar dores nas costas, compre uma cadeira e mesa de trabalho confortáveis. Já dentro do assunto produtividade, também temos algumas ações únicas.
Cancele assinaturas de e-mails, desligue as notificações e silencie grupos de conversa. Coloque o celular no modo silencioso. Use filtros de e-mail para limpar sua caixa de entrada e delete aplicativos de jogos e de mídias sociais de seu celular. Dentro do assunto finanças, algumas ações únicas que vinculam bons hábitos. Inscreva-se em um plano de investimento automático. Configure o pagamento automático de contas. Cancele a TV a cabo. Peça redução de tarifas de seus prestadores de serviços. E assim termina a tabela que ele fez. Naturalmente, existem muitas maneiras de automatizar bons hábitos e se livrar dos maus. Em geral, eles envolvem colocar a tecnologia para trabalhar para você. A tecnologia pode transformar ações que antes eram difíceis, irritantes e complicadas em comportamentos fáceis, indolores e simples. É a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento ideal. Isso é particularmente útil para comportamentos raros se tornarem habituais. As coisas que você tem que fazer mensalmente ou anualmente, como reequilibrar o seu portfólio de investimentos, nunca são repetidas com frequência suficiente para se tornar um hábito. Então, elas se beneficiam particularmente de que a tecnologia se lembre de fazê-las por você. Outros exemplos incluem na medicina. Compras de medicamentos podem ser automaticamente refeitas. Nas finanças pessoais, funcionários podem poupar para a aposentadoria com uma dedução salarial automática. Na cozinha, serviços de entrega de alimentos podem fazer suas compras de supermercado. Na produtividade, a navegação na mídia social pode ser cortada com um bloqueador de sites. Quando automatiza a maior parte possível de sua vida, você pode empregar os seus esforços em tarefas que as máquinas ainda não podem executar. Cada hábito que delegamos à tecnologia libera tempo e energia para passarmos ao próximo estágio de crescimento. Como escreveu o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, a civilização avança estendendo o número de operações que podemos realizar sem pensar. Naturalmente, o poder da tecnologia também pode funcionar contra nós. Assistir à TV compulsivamente se torna um hábito porque você precisa empregar mais esforço para parar de olhar para a tela do que continuar fazendo isso. Em vez de pressionar um botão para avançar para o próximo episódio, a Netflix ou o YouTube o reproduz automaticamente. Tudo o que você precisa fazer é manter os olhos abertos. A tecnologia cria um nível de conveniência que permite a você agir de acordo com os seus menores caprichos e desejos. Na mera sugestão de fome, é possível ter comida entregue à sua porta. Ao menor sinal de tédio, você pode se perder na vasta extensão das mídias sociais. Quando o esforço necessário para agir de acordo com os seus desejos se torna efetivamente zero, é possível acabar cedendo a qualquer impulso que surja no momento. A desvantagem da automação é que podemos nos ver pulando de tarefa fácil para tarefa fácil, sem ter tempo para um trabalho mais difícil, mas no final das contas mais recompensador. Muitas vezes me vejo atraído pelas mídias sociais durante qualquer período de inatividade. Se me sinto entediado por apenas uma fração de segundo, eu pego meu telefone. É fácil amortizar essas pequenas distrações como apenas fazer uma pausa, mas com o tempo elas podem se acumular em um problema sério. A constante atração de apenas mais um minuto pode me impedir de fazer algo relevante. E não sou o único.
Em média, as pessoas passam mais de 2 horas por dia nas redes sociais. O que você poderia fazer com 600 horas adicionais por ano? Durante o ano em que escrevi este livro, experimentei uma nova estratégia de gerenciamento de tempo. Toda segunda-feira, minha assistente redefinia as senhas de todas as minhas contas de mídia social, me desconectando em todos os dispositivos. Ao longo de toda a semana, eu trabalhava sem distrações. Na sexta-feira, ela me enviava as novas senhas. Eu tinha o fim de semana inteiro para aproveitar o que as mídias sociais têm a oferecer até segunda-feira de manhã, quando ela faria isso de novo. Se você não tiver uma assistente, junte-se a um amigo ou familiar e redefina as senhas um do outro a cada semana. Uma das maiores surpresas foi a rapidez com que eu me adaptei. Na primeira semana de isolamento das mídias sociais, eu percebi que eu não precisava checá-las com tanta frequência com que eu estava acostumado. E certamente eu não precisava acessá-las todos os dias. Simplesmente foi tão fácil que se tornou o padrão. Uma vez que o meu mau hábito se tornou impossível, eu descobri que, na verdade, eu tinha a motivação para trabalhar em tarefas mais significativas. Depois que eu removi a distração mental do meu ambiente, ficou muito mais fácil prestar atenção no que realmente importa. Ao trabalhar a seu favor, a automação pode tornar os seus bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. É uma forma mais eficaz de bloquear o comportamento futuro do que confiar na força de vontade no momento. Ao utilizar dispositivos de compromisso, decisões estratégicas no passado e tecnologia, você cria um ambiente de inevitabilidade. Um espaço onde bons hábitos não são apenas um resultado esperado, mas um resultado praticamente garantido. E aí ele traz um resumo do capítulo 14 em 5 tópicos. Então vamos lá. Primeiro, a inversão da terceira lei da mudança de comportamento é: torne esse hábito difícil. Segundo, um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra um comportamento melhor no futuro. Terceiro, a melhor maneira de bloquear comportamentos futuros é automatizar os seus hábitos. Quarto, opções únicas como comprar um colchão melhor ou inscrever-se em um plano de poupança automático são ações únicas que automatizam os seus hábitos futuros e proporcionam retornos crescentes ao longo do tempo. E por último, quinto lugar, usar a tecnologia para automatizar os seus hábitos é a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento correto. Ok? Então assim termina o capítulo 14. E aí ele traz, como sempre, quando ele termina de explicar sobre uma das leis, ele faz um quadro com um resumo de cada lei. Então, a gente até agora viu o resumo da primeira lei da mudança de comportamento e da segunda lei. A terceira lei terminou agora. E agora a gente terminou de falar sobre a terceira lei da mudança de comportamento. Então, ele volta nesse quadro para agora sim ele incluir o resumo da terceira lei, junto com as outras duas. Porque aí, à medida que a gente vai lendo o livro, a gente não se esquece da primeira e da segunda lei, ok? Então, vamos lá. Ele faz um quadro que se chama Como Criar um Bom Hábito, tá? E dentro desse quadro, Como Criar um Bom Hábito, ele fala da primeira, segunda e terceira lei. Então, vamos lá. A primeira lei é: torne o seu hábito claro, óbvio, né? E aí ele divide em 4 tópicos como você torna esse hábito claro.
Primeiro, você preenche a avaliação dos hábitos e anota os seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Segundo, você usa as intenções de implementação. Eu irei fazer o comportamento tal, a hora tal, no local tal. Terceiro, você usa o empilhamento de hábitos. E depois que eu fizer o hábito atual tal, eu vou fazer o novo hábito tal. E por último, redesenhe o seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis, ok? Depois ele vai para a segunda lei da mudança de comportamento, que se chama torne esse hábito atraente, interessante. E aí ele também tem 3 tópicos para ele. Primeiro, use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que você quer fazer com uma ação que precisa ser feita. Segundo, junte-se a uma cultura em que o seu comportamento desejado seja o padrão. E terceiro, crie um ritual de motivação. Faça algo de que você goste imediatamente antes de fazer um hábito novo, difícil, ok? E aí agora ele entra na terceira lei da mudança de comportamento, que se chama torne o seu hábito fácil. E aí ele divide em 5 tópicos, né? Primeiro, reduza a resistência. Diminua o número de passos entre você e os seus bons hábitos. Segundo, adeque o seu ambiente. Prepare o seu ambiente para facilitar as ações futuras. Terceiro, domine o momento decisivo. Otimize as pequenas escolhas que produzem um impacto descomunal. Quarto, use a regra dos 2 minutos. Reduza a dimensão dos seus hábitos até que eles possam ser feitos em 2 minutos ou menos. E por último, o 5º tópico, automatize os seus hábitos. Invista em tecnologia e compras únicas que fixem comportamentos futuros, ok? E aí ele faz um outro quadro que se chama como se livrar de um mau hábito, porque o primeiro quadro foi como criar um bom hábito. E agora como se livrar de um mau hábito. Então, dentro da inversão da primeira lei da mudança de comportamento, torne o seu hábito invisível, torne o seu mau hábito invisível. Ele pontua que é para você reduzir a exposição. Remova os estímulos dos seus maus hábitos do ambiente. Já dentro da inversão da segunda lei da mudança de comportamento, que é torne esse mau hábito desinteressante, ele pontua para você reestruturar a sua atitude mental. Ressalte os benefícios de evitar os seus maus hábitos. E agora, dentro da inversão da terceira lei da mudança de comportamento, que é torne esse hábito difícil de ser executado, ele pontua para, primeiro, você aumentar a resistência, aumentar o número de passos entre você e os seus maus hábitos e, por último, usar um dispositivo de compromisso, restringir as suas escolhas futuras àquelas que vão te beneficiar. Ok? E assim ele termina o estudo da terceira lei da mudança de comportamento. Próxima aula, a gente já vai entrar na 4ª lei da mudança de comportamento. É a última lei. Essa lei chama torne esse hábito satisfatório. Ok? E dentro da 4ª lei, a gente vai começar o capítulo 15, que se chama a regra essencial da mudança de comportamento. Mas isso é papo para o próximo vídeo, né? Então, vamos conversar agora sobre esse final de capítulo 14, esse fechamento da terceira lei, tá? Pensa aqui comigo, olha, você pega o seu celular sem perceber, abre as redes sociais no automático, assiste só mais um vídeo, come só mais um pedaço daquela torta,
né? E parece que você está escolhendo. Parece que é escolha, mas muitas vezes é apenas uma facilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o cérebro humano, ele sempre vai seguir o caminho de menor resistência. Então, se você tem algo que está fácil para você, acessível para você e disponível para você, você tende a repetir aquele ato, tá? Se você tem, ao contrário, algo que te exige esforço extra, você tende a evitar fazer aquele algo, não é? E é exatamente por isso que o ambiente molda tanto o seu comportamento. Por quê? Porque maus hábitos normalmente não são consequência de fraqueza. Tem gente que acha que é, não é. Eles são consequência de muita conveniência. Essa que é a verdade, né? Então, quando a distração está a um toque de distância de você, quando aquele conforto imediato está sempre disponível, quando aquele prazer rápido exige zero esforço, o seu cérebro, ele simplesmente para de decidir conscientemente. Ele apenas reage e ele vai para o caminho mais fácil, ok? É isso que está falando o final do capítulo 14. O James Clear, ele mostra também no final do capítulo que a tecnologia amplificou isso drasticamente, né? Então, hoje a comida chega até você sem você precisar cozinhar. O entretenimento na televisão, ele nunca termina, né? O próximo vídeo, ele toca sozinho. Então, se você não tiver escolhido, você vai ver o que te oferecerem, mas sempre vai ter algum vídeo passando, né? As redes sociais estão disponíveis 24 horas por dia. O conteúdo não para. Então, a distração virou o padrão, né? Esse é o primeiro bingo. A distração virou padrão. E aí, quando tudo é instantâneo, a sua mente, ela perde a tolerância para fazer qualquer coisa que te exija esforço profundo. Porque tudo é instantâneo e ela vai sempre para o mais fácil, né? Então, o problema não é apenas você perder tempo, porque você perde tempo com isso, né? O problema é você perder também capacidade de foco, capacidade de presença, né? Capacidade de construção de longo prazo. Porque a cada pequena distração, você está ensinando o seu cérebro, evite esforço, busque conforto, né? Procure uma recompensa imediata. É isso que você ensina. E isso é sem perceber, tá? Ninguém é ruim consigo próprio a esse ponto de fazer deliberadamente, não. É sem perceber. E aí você vai treinando a sua própria mente para abandonar aquilo que realmente ia transformar a sua vida. Olha que triste, né? Que paradoxo, né? Mas aqui também vem a virada poderosa do capítulo. Porque ele fala que você não precisa confiar na sua motivação o tempo inteiro, né? Até porque ela vai falhar. Mas como então fazer? E aí ele fala, você precisa construir um sistema que torne o comportamento certo inevitável de acontecer, ou seja, ele vai acontecer. E isso muda tudo, né? E ele vai dando exemplos. Percebam os exemplos que foram dados. Se o seu celular está longe, você usa ele menos, né? Se as notificações do celular estão desligadas, você se distrai menos, ele chama menos a sua atenção. Se a comida saudável já está pronta, você come melhor, né? Se o dinheiro é investido automaticamente, você cria patrimônio, sem depender de ter que ter aquela disciplina diária para não gastar, ok? Então, o segredo aqui do capítulo 14 não é lutar constantemente contra si mesmo. Eu canso de repetir aqui, quando tem luta, a gente perde, né? E tem sofrimento. Então, o segredo não é lutar contra si mesmo, o segredo é reduzir o atrito que
você tem com as coisas certas, as coisas corretas, e aumentar o atrito que você tem com as coisas erradas. Bingo, essa é a mensagem do capítulo 14, né? O James Clear chama isso de automatização dos hábitos. E isso pode realmente transformar completamente a vida de vocês, tá? E aí ele fala de vários exemplos, né? Um colchão melhor, né, para o seu sono, cortinas de blackout para melhorar a sua recuperação, filtro de água para melhorar a sua saúde, débito automático para melhorar suas finanças, bloqueador de aplicativo para proteger o seu foco, seu estudo, seu trabalho. Ou seja, ele está falando de um ambiente organizado para melhorar a sua produtividade. Você percebeu que é sobre isso que ele está falando? Né? E ele está falando também que pequenas decisões únicas podem gerar benefícios por anos à frente. Pequenas decisões. Ok? Entendam que pessoas bem-sucedidas, elas não dependem apenas de motivação. Elas vão criando estruturas. E essas estruturas eliminam decisões desnecessárias. E aí vem uma verdade que talvez seja desconfortável nessa parte do capítulo, né? Que ele está querendo te dizer é que talvez você esteja tentando mudar a sua vida, mas sem mudar o ambiente que você tem, que alimenta todos esses comportamentos que te sabotam. Como que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Então, se você quer focar, como? Que com o celular do lado. Você vai focar aí no celular, não é no trabalho, né? Você quer ler, mas a televisão fica ligada, passando aquele documentário, aquela série. Você não vai prestar atenção no livro. Você quer economizar, mas você tem um acesso imediato a um consumo com muita impulsividade. Então, você não vai economizar, você vai gastar. Ou seja, você não vai conseguir vencer hábitos ruins apenas com boas intenções. Isso é mentira, ok? Você vai conseguir vencer hábitos ruins criando uma arquitetura de comportamento. Olha que legal, né? O autor, ele mostra isso de forma brilhante no livro. Ele fala que quando um mau hábito se torna difícil de ser executado, ele deixa de ser automático, porque ele já ficou difícil de ser feito. E o cérebro nunca quer fazer o mais difícil. Ok? Aqui já tem um bingo, né? E aí ele vai contar que ele vai usar o exemplo dele, que ele chegou a pedir para a assistente dele trocar as senhas das redes sociais dele toda semana. Então, durante a semana inteira, ele simplesmente não conseguia acessar a rede social. Qual foi o resultado? Ele teve mais foco, ele teve mais clareza, ele teve mais profundidade e ele produziu mais. E o mais interessante, que eu acho que foi melhor do que ele produzir mais, ele percebeu que ele não precisava das redes sociais tanto quanto ele imaginava que ele precisava. Ok? Outro bingo aqui, né? Então, muitas vezes, o problema não é falta de disciplina. A maioria das vezes, o problema é excesso de acesso. Entendem? Excesso de acesso. Você tem muito acesso a muita coisa que te distrai, ok? Pensa comigo, o que no seu ambiente atual facilita os seus maus hábitos? É o iFood, né? Qual distração que está sempre disponível para você? O celular? Qual hábito positivo poderia se tornar automático se você fizesse uma pequena mudança? E o que você poderia remover hoje para proteger o seu foco, a sua energia, a sua paz mental? Você está construindo um ambiente que favorece a sua evolução ou favorece a sua sabotagem? Porque entendam que o ambiente que você tolera diariamente, ele está moldando
de forma silenciosa quem você está se tornando, né? Outro bingo aí. E é exatamente isso que nós trabalhamos na cartilha Mente de Ouro. É a construção de uma mente forte através de um ambiente, de um padrão, de um sistema que favorece o seu crescimento e a sua prosperidade. Porque a transformação, ela não depende apenas de motivação. Eu falo sempre isso, né? Depende de ter uma estrutura. E na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você cria um ambiente que favorece a disciplina e o foco. Como que você elimina um gatilho invisível de procrastinação e sabotagem. Como que você automatiza um hábito positivo. Como que você reduz uma distração mental. E como que você constrói uma rotina alinhada com prosperidade, com clareza e com expansão. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua mentalidade de crescimento. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Agora escreve aqui nos comentários qual mudança no seu ambiente poderia transformar completamente os seus hábitos a partir de hoje. Uma única mudança no seu ambiente, ok? Bom, finalizando, né? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não muda apenas comportamentos. Aqui você muda os sistemas invisíveis que controlam a sua vida. Porque hábitos não dependem apenas de motivação. Gente, eu vou repetir isso para sempre. Porque tem gente que acha que só se tiver motivado vai conseguir, né? Ter bons hábitos. Os hábitos, eles dependem da facilidade que você tem ao seu redor, da repetição que você faz e do ambiente que você tem ao seu redor, ok? Quando você muda esse ambiente, você consegue mudar suas ações. Quando você consegue mudar suas ações, você consegue mudar os resultados dessas ações. E quando você consegue mudar os resultados, aí você consegue mudar a sua identidade, ok? Então, aquilo que está fácil no seu ambiente, inevitavelmente está moldando a sua vida, entenderam? O último bingo do dia, né? Então, aqui você está aprendendo a construir sistemas que vão tornar o crescimento inevitável e a sabotagem cada vez mais difícil. Ok? Porque a verdadeira disciplina, ela não nasce da força, não é a força. A verdadeira disciplina, ela nasce da estrutura que você está criando ao redor da pessoa que você deseja se tornar, ok? É de fora para dentro, né? Então, a vida que você quer construir, ela depende muito do ambiente que você decide aceitar para a sua vida todos os dias, ok? Te lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua com a gente, porque o próximo capítulo, ele vai trazer uma virada mental que você precisava para desbloquear novas versões na sua vida, ok? Um beijo grande no coração de vocês.